Olá pessoal, tudo bom? Então esse aqui é o Tesouro IPCA 45 principal. Vocês devem estar notando a diferença de preços gritante para os preços praticados hoje na casa de R$ 1.200 ou mais e taxas de 5 e pouco. Pessoal, isso aqui é o comecinho, quando ele foi lançado lá em fevereiro de 17. Não faz tanto tempo assim, são 6 anos indo para 7. Tá? E aí isso aqui é o gráfico, é a tabela, depois eu vou mostrar os gráficos, claro, de toda a história do IPCA 45, pessoal. Eu fiz esse levantamento aqui para trazer alguns dados que vão deixar muita gente surpresa e curiosa e bem informada. Então vamos lá, pessoal. O que eu fiz aqui nessas colunas? Em primeiro lugar, a média móvel de 5 dias da taxa, que é uma semana, né? 5 dias úteis, uma semana. Então está aqui calculado da semana precedente. Depois, nessa outra coluna, a média móvel de 21 dias, que corresponde a aproximadamente um mês corrido. E a famosa média móvel de 200, referente à taxa, tá, pessoal? Ela não aparece aqui porque temos que descer aqui na tabela até a primeira ocorrência de 200 pregões, digamos assim. E tá aqui, ó, o do centésimo primeiro, para fechar a média de 200, foi no dia 30 de novembro. E tá ali, ó, a média móvel de 200 era 5,29 e a taxa a mercado estava 5,44. Então, aqui era um bom momento de compra, né? E essa coluna final de preço, o que é? É a média móvel de 21 dias de preço, ou seja, um mês. Média móvel do preço de compra. Então vamos ver aqui, ó. No primeiro momento que isso aqui fechou, 21 dias úteis, nós tínhamos o título sendo negociado a 739 e a média móvel em 718. Uma ligeira diferença, um pouco mais favorável para quem comprou antes. Aqui, pela média móvel de preço, não seria um momento perfeito de compra, mas vejam que depois, ó, a taxa deu uma subidinha, ó, e 3 dias depois, ó, já estava em 714 e a média móvel em 721. Bom, então, pessoal, vamos lá para os gráficos. Vamos ver cada um desses gráficos aí, como é que informações a gente pode trazer. Então, aqui de maneira bastante simples, esse gráfico aqui a gente pode ver no site do Tesouro também. Quando a gente escolhe lá investir, IPCA 45, você coloca todo o período e vai mostrar esse gráfico aqui de taxas. Esse é o gráfico que a gente já tem no Tesouro, é o histórico. Aqui em azul, a taxa praticada no mercado e em vermelho a taxa média de uma semana, 5 dias úteis. Nós vemos que durante todo o período elas andam muito juntas e são raros os momentos em que nós temos alguma coisa muito diferente aqui. Por exemplo, nesse instante aqui, em que a taxa azul aqui, ó, a gente quer momentos acima, na verdade. Então a gente tem alguns momentos aqui, alguns momentos aqui, alguns momentos aqui. No Joesley Day, isso aqui era 2017, foi o Joesley Day, mas o Tesouro ficou fechado o dia inteiro. Aqui 2020, começo da Panda. Então, alguns momentos em que a linha azul ficou acima da linha vermelha eram oportunidades pela média móvel de 5 dias, mas não traz muita informação, porque elas andam muito juntas, muito grudadinhas. Já para 21 dias úteis, a coisa fica mais interessante. E a gente vê que, na maior parte do tempo, exceto lá em 2019, quando houve uma grande queda de taxas em função da euforia com a reforma da Previdência, isso era antes da pandemia, exceto esse período aqui, sempre foi bom comprar. Ó. A linha azul, mais ou menos, sempre esteve acima da, da taxa média de 21 dias, de um mês, exceto em quedas. Ó. Então, nessa queda aqui, ó, a taxa de negociação ficou sempre menor que a taxa média, que foi o que aconteceu em 19. Ó. Mercado em queda, ó,
a linha azul fica abaixo da linha vermelha. Então, em tese, não é bom. Hoje em dia está um pouquinho abaixo, mas muito próximo, muito grudadinho. Então, é, é desfavorável? É desfavorável, mas não tá tão errado assim comprar aqui, que está muito grudado. Eu diria que nenhum momento aqui também foi erro, porque na verdade elas andam muito próximas, a exemplo do que aconteceu com a de 5 dias. O que a gente consegue ver é que numa pernada de alta mais forte, uma pessoa como essa aqui que a gente está vendo, de 2020 até meados de 23, praticamente todos os momentos foram bons de compra. Na queda, aí já começa a ficar um pouquinho questionável, depois volta a subir, começa a ficar muito bom de novo, aí cai e fica ruim de novo. Que não é tão ruim assim. Agora vamos para ela, a média móvel de 200 dias, que traz tendências e tal, é uma bola de cristal, é uma coisa muito interessante. Então, pessoal, olha só, média móvel de 200, a gente vê mais pronunciado o que tinha na média móvel de 21 dias. Então, olha só, vejam como naquele momento da Panda, como foi muito bom de comprar os títulos. Eles ficaram muito acima da média móvel de 200. Agora eles estão um pouco abaixo, mas ainda assim próximos. Não está no ponto ideal. O ponto ideal realmente é a curva de alta. Olha só como fica bom, né? Comprar quando as taxas estão em alta. Mesmo quem compra no começo da alta. Quem compra no começo da alta, tá, comprou ali a 4 e pouco e tal, mas tem outros casos aqui, ó, por exemplo, 5,5. Olha só que interessante, pessoal. E aí eu vou insistir um pouquinho nessa tecla. Veja a linha dos 5,5. A linha dos 5,5, isso aqui são eleições de 18. Aqui, se não me engano, são eleições de 22, finalzinho de 22, começo de 23. Então veja que a linha dos 5,5, pessoal, tá, na maior parte das vezes, está muito acima da média móvel de 200. A linha dos 5,5 só começou a perder para a média móvel em junho do ano passado. Mas como a média móvel de 200, ela é uma bola de cristal, eu estou brincando, né? Mas como ela traz uma tendência e a tendência é de queda na média móvel de 200, se essa queda continuar, a taxa de 5,5 vai voltar a ficar acima da média móvel de 200. Então isso é muito, muito, muito interessante a observar, tá? Se realmente acontecer, porque olha só, pessoal, quem comprou aqui, ó, em 2017, 2018 inteiro, no 5,5, comprou sempre acima da média móvel, só que aí o mercado não teve mais taxas de 5,5. Quando o 5,5 voltou a aparecer, ele voltou acima da média móvel, que foi aqui em 21, muito tempo acima. Aí em 22, lá, metade, final do ano, o 5,5 começou a perder para a média móvel. Mas agora que nós estamos em 5,5 de novo, e essa linha com tendência de queda, a gente pode ter um bom resultado. Preço, pessoal, vamos ver o gráfico de preço. E aí o gráfico de preço, pessoal, me causou uma certa surpresa, porque eu não imaginava que ia ser tão grudado assim. As linhas iam estar tão unidas. Né? A linha vermelha é a linha da média do preço de 21 dias úteis, um mês, e a linha azul é a cotação do dia, sendo que a média sempre é do passado em relação à cotação. Então, pessoal, olha só, nós temos que agora, do último mês para cá, a gente tem tido o preço um pouquinho mais alto que a média de um mês de preço. O que não é o fim do mundo, porque a gente vê que é, preço em alta, né? Taxa em queda. Preço em alta, olha só, 2019, preços subiram demais por causa da euforia com a reforma da Previdência. Então o preço sempre acima da linha média. Queda, né? Pandemia em diante. Queda de preço, alta de taxa. É, a relação é quase a mesma, o preço acima da linha média. Então, não traduz assim uma coisa tão relevante assim. Mas o que me chamou a atenção nesse gráfico aqui, com essa proximidade, é o seguinte, porque 21 dias úteis, pessoal, um mês corrido,
É um tempo bom, né? É um tempo bom. E se a gente faz o aporte fracionado dentro desse período, vejam que a gente não está perdendo nada, né? Você pode dizer também que não está ganhando. E eu tendo a concordar que estatisticamente talvez você fique na mesma coisa. Mas vejam o que eu traduzo aqui. Que o aporte fracionado, que te dá um conforto psicológico muito grande ao diminuir um pouco a oscilação das taxas, não vai te fazer nem perder muito, não vai te fazer perder nada, não vai te fazer também ganhar nada muito significativo. Mas você vai ter mais conforto psicológico, você vai ter mais condições de seguir investindo e não cair em tentação de fazer besteira, de fazer marcação a mercado e qualquer bobagem que falam aí pela internet, né? Agora, pessoal, eu quero mostrar uma tabelinha, um quadrinho informativo muito bacana do histórico do IPCA 45. Olha aqui, pessoal, quem se lembra desse quadro? Esse quadro é o mesmo, eu só coloquei algumas informações a mais. É o mesmo das nossas estatísticas que a gente faz ali com toda segunda-feira com o período 22-23. Aqui é toda a história do título. E eu tenho uma notícia excelente aqui para todos nós que gostamos de investir no Tesouro. Tesouro IPCA 45 a 5,5, pessoal. Como eu mostrei ali no gráfico da média móvel de 200, que está aqui a coluna, a taxa de 5,5 está muito dentro do Q3. Olha aqui, pessoal. Ou seja, a gente ainda está na metade superior de taxas históricas e está num quartil que é bom. Não é o melhor de todos. O melhor de todos é o Q4, que a gente estava há poucos dias atrás, ó, a taxas de 5,70, ó, 5,69 é o começo do quarto quartil. Mas no terceiro quartil é aquilo que eu falo, o ótimo é inimigo do bom. Então, não vamos ficar esperando o Q4. Dá para investir no Q3, que é ótimo, tá? E aí nós temos também os quartis de preço que não fazem sentido, tá? Por quê? Porque são 6 anos de título. E imagina 587 no Q1, nunca mais esse título vai voltar para esse preço. Mas nunca mais, tá? Com o VNA ultrapassando os 4 mil folgado, não tem taxa que faça esse título voltar para R$ 500. Matematicamente tem, mas ela é praticamente impossível. Então isso aqui não faz muito sentido. O que faz sentido é, de repente, a gente olhar é o preço médio do período. R$ 1.081. Olha aí, pessoal. Se você tem compras médias abaixo desse preço, meus parabéns. Você está com uma posição já firme no IPCA 45. Isso é muito bom, porque é um título bastante longo ainda. Mas a melhor notícia é essa aqui, é do Q3. Que mais, pessoal? E aí nós temos também, ó, a média de taxa no período inteiro histórica, ela é abaixo de 5%, pessoal. Então, olha só, se esse título, se a taxa continuar caindo e for para 5, você ainda estará fazendo uma boa compra. Sendo que se as taxas continuarem um ciclo de queda, como se monta para 24, com a queda da Selic, queda da inflação, queda da taxa americana e outras coisas, essa taxa podendo ir para 5%, vai trazer a média do período completo para um valor menor ainda. Né? Porque se a gente começar a ter valores cada vez menores aqui, vai impactar essa média para baixo. Então, pessoal, 5%. Meu Deus do céu. E aí, pessoal, aqui tem os dados da semana, tudo relativo ao dia 15 de dezembro, tá? É uma coisa aqui, ó, que é simplesmente um pequeno tapa com luva de pelica na cara de todos os marcadores a mercado. 90%, pessoal, variação de preço no período. Ou seja, quem comprava lá no começo a R$ 685, pessoal, tá? O preço mais baixo não foi o de lançamento. Imagina, pessoal, o título chegou a cair R$ 100. Isso aqui foi o Joesley Day, eu acho. Mas era bastante. R$ 685 hoje representam quase a metade do preço atual em 1.300.
E vejam que não é o preço de resgate, é a valorização do ativo, quer dizer, o quanto que está mais caro para você investir. 90%. E o pessoal fica alvoroçado na internet com ganhos de marcação a mercado de 20, 30 ou 40%. Né? E olha o que esse título faz. Né? E mais um detalhe: qual era a taxa lá no primeiro dia? Era 5,34, pessoal. Era 24 bases abaixo dessa taxa aqui, que nos dá os 90%. Ou seja, esses 90% aqui de valorização do preço do ativo estão subestimados pela marcação a mercado. Deveriam ser mais, deveriam ser maiores. Por isso que eu coloquei aqui a nossa calculadora, pessoal. Lembram que eu fiz durante algum tempo nos vídeos de segunda-feira a calculadora? Pois é, né? Quando as taxas estavam subindo ali, eu calculava, mostrava para vocês quanto que seria o preço se batesse 6%, aquela coisa toda, né? Quem gostava disso, quer que a gente volte, me diz pelo menos as taxas que seriam interessantes da gente mostrar, né? Mas eu fiz só uma conta aqui, que isso aqui, pessoal, o que essa minha calculadora faz? Que eu desenvolvi o cálculo aqui. Ele mostra o preço do título nesse dia 15 de dezembro aqui, quanto que seria se fosse esta a taxa. Essa aqui foi a taxa de lançamento. Então, se a taxa hoje fosse a taxa de lançamento, o título estaria sendo negociado a 1.374. Você pode olhar 1.309 e achar que não é tanta diferença assim. É uma diferença de quase 5%. Mas olha o que ela faz com o resultado final do investimento se fosse a mesma taxa do lançamento. Vai para 100% e meio, praticamente. Hoje é 90%. Então, esses 10% a menos aqui, quase isso, 9,5%, é prejuízo de marcação a mercado, pessoal. Por quê? Porque a taxa hoje está mais alta do que a taxa do lançamento. Olha só que coisa interessante. Vamos conferir aqui se é isso mesmo que eu estou falando. Ó, era 5,34 e o preço do título eram R$ 685. Então, pessoal, vejam que mesmo com prejuízo de marcação a mercado, o tempo fez com que o papel se valorizasse 90%. Faltam 10% para as coisas ficarem equilibradas, ou a taxa cair para 5,34, o que pode acontecer ao longo de 2024, ninguém sabe. Mas assim, pessoal, em resumo, tá? É um título que ainda está no Q3. A gente viu que a taxa de 5,5 pode dar bom até na média móvel de 200, que não está no momento muito favorável, mas pode. E que a marcação a mercado, pessoal, se torna irrelevante quando a gente começa a colocar tempo nas coisas. Claro que você pode dizer que 10% não é tão irrelevante assim, mas é que aqui nós estamos perdendo e nós temos a probabilidade de voltar a ganhar. E se esse título ficar sendo negociado a menos de 5,34, o que pode acontecer, ele pode dar um ganho de marcação a mercado para o período completo, o que é fantástico, período completo de existência do título, tá? Não até o vencimento, até o momento. Então é isso, minha gente. Fiquei bastante satisfeito de mostrar esses dados para vocês. Ainda está no Q3. Para quem comprou lá no comecinho, 90%. Pessoal, isso aqui, olha, isso aqui, marcação a mercado, já aconteceu, né, nesse patamar, já aconteceu, lá em 2019. Quando que vai cair tudo aquilo de novo para dar uns 90% de novo? Incerto. Ficar 6 anos no título, coisa mais fácil. Super certo, super fácil de fazer. Tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal, passando para dar o disclaimer. Agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento,
a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.